Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula bem legal. A nossa aula hoje vai falar sobre o gênero textual poema. Vocês gostam de poema? É muito legal, né, esse gênero textual. Vocês sabem o que é um poema? Não, é o que nós vamos aprender agora. Veja, o poema é uma obra literária cuja apresentação pode surgir em forma de versos e estrofes, com rimas e ritmo, e tem a finalidade de manifestar sentimentos e emoção. É isso mesmo. Quando tem um poema assim bem estruturado, que fala de coisas da vida, que fala da infância, que fala da nossa terra, né? Então, essas palavras que são usadas nos poemas, elas trazem muitas emoções, muita também nostalgia pra gente. Certo? Vamos ver as características do poema, para a gente aprender mais sobre esse gênero textual. Então, uma das características do poema é a preocupação estética, isso mesmo. O poeta, que é a pessoa que escreve o poema, ele tem uma preocupação muito grande com as palavras, ele gosta de deixar as palavras bonitas, as expressões bonitas e dar um outro significado às palavras, né? Ele também é estruturado geralmente em versos e estrofes, isso mesmo, mas nem sempre o poema vem estruturado assim. Normalmente tem alguns que só vêm apenas em versos. A gente vai ver isso mais pra frente, tá certo, galerinha? Ele trabalha com a sonoridade das palavras e dos versos. Sonoridade, professor, o que é isso? É o som das palavras, né? E esse som das palavras, ele é trabalhado dentro das rimas, né? Que é outra característica do poema. Ele pode ou não apresentar rimas e métricas, que também é uma outra aula que a gente vai aprender sobre isso, que é muito legal. Outras características do poema é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. É isso mesmo. O que é a linguagem denotativa, professora? É a linguagem no seu sentido real, no caso, as palavras no seu sentido real, no seu sentido próprio, sem outro significado. Aquele sentido lá do dicionário. Quando você está lá pesquisando uma palavra num dicionário, ela tem o sentido real, isso mesmo. Ela não dá margem para outra significação. Entendeu o que é a linguagem denotativa? E a linguagem conotativa, ela é uma linguagem figurada. É isso mesmo. Os poetas, eles gostam muito de usar essa linguagem, a linguagem conotativa. Isso mesmo, que ele dá uma outra significação às palavras. Por exemplo, né? A nuvem chora, né? Nuvem não chora, né? Mas ele usou aí uma linguagem figurada para dizer que está chovendo. Entendeu? Outro exemplo é o texto do tamanho variado. Isso mesmo, no poema existem várias formas de textos e várias classificações também. E as letras, né, do poema, o texto, eles podem ser diferentes, podem ser de várias formas. Por exemplo, se eu quero escrever um poema falando sobre café, né? Então eu vou escrever em formato de xícara, saindo uma fumacinha. Isso são formas variadas de escrever um poema. Legal, né? Mas a gente também vai ver isso em outra aula, tá certo? Fica curioso aí. E há 3 tipos de poema: o eulírico, o épico e o narrativo. Isso mesmo. Aqui nessa aula nós vamos aprender sobre o eulírico. Nas outras nós vamos aprender os outros tipos de poema, tá certo? Vamos adiante na nossa aula. Então, nós agora vamos aprender a estrutura do poema. É isso mesmo, o poema tem sua estrutura, ele é estruturado de algumas formas. Vamos conhecer? Veja, cada linha de um poema corresponde a um verso. Isso mesmo, o verso é a unidade poética. Uma estrofe é o agrupamento de versos. Isso mesmo, você sabe o que é verso e estrofe? Não sabe? A gente vai aprender aqui nesta aula. A repetição regular de um verso ou de uma estrofe no poema recebe a denominação de estribilho. Que nome estranho, professora. É isso mesmo. A gente também vai aprender sobre isso.
A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras no meio ou no final de versos diferentes. Aprendeu? Vamos adiante. Vamos ver como isso se dá na prática. Bora lá. Então, agora nós vamos ver um poema. Vamos ler comigo? Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, pessoal, quem escreveu esse poema, quem é o autor do poema, é Espinho e Fulô. Isso mesmo. E agora, vamos ver o que são versos, ok? Veja, cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, cada linha que a gente leu aí chama-se versos. Isso mesmo, cada linha do poema é chamado de verso. Aprendeu agora o que são versos? Vamos agora para um outro poema. Esse poema é de Ruth Rocha. Isso mesmo. O nome do poema é O Direito das Crianças. Muito bem, pessoal. Vamos ler comigo? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Muito bem, é lindo esse poema, né, da Ruth Rocha sobre os direitos das crianças. E então, esse poema, ele também é estruturado em estrofes. Muito bem, ele é estruturado em versos, que é cada linha do poema, e estruturado em estrofes. Muito bem, então, cada pedacinho desse aí é chamado de estrofe. O poema que nós vimos passado, que nós lemos anteriormente, viu que ele só foi estruturado em versos? Muito bem, esse daí é estruturado em versos e estrofes. Muito bem, pessoal. Então, pessoal, nós já aprendemos o que é verso, o que é estrofe, né? Agora nós vamos aprender sobre a sonoridade. Isso mesmo, a sonoridade dentro das rimas. Sonoridade, lembra o quê? Som, o som das palavras. Muito bem. Então, quando é que ocorre essa sonoridade dentro da rima? Ocorre quando, no fim ou no meio de versos, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. É isso mesmo. Vamos para o exemplo? Veja, eu tenho aqui um outro poema chamado O Retrato. Veja que lá no título nós já temos uma sonoridade. É isso mesmo, quando eu digo o retrato. Então a letra O é que está dando essa sonoridade na palavra. Então, Deus fez a noite com o teu olhar. Então nós temos aí um verso, eu destaquei aí um verso para vocês. Deus fez as ondas com os teus cabelos, com a tua coragem fez castelos, que pôs como defesa à beira-mar. Nós temos aí a primeira estrofe do poema, isso mesmo. Com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite ao viadante. E eu, que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Veja que aí nós temos rima. Então, quem é que está rimando aí? Luar está rimando com mar. Muito bem. Nós temos uma rima final. Isso mesmo. E viandante está rimando com errante. Muito bem. Então, nós temos aí dois tipos de rima, né? Nós temos a rima final ante e a rima final ar. Muito bem. De luar e mar.
Mas vamos ler mais o poema, né? Do céu de Portugal fez a tua alma, e ao ver-te sempre assim, tão pura e calma, da minha noite eu fiz a claridade. Ó meu anjo de luz e de esperança, será em ti afinal que descansa o triste fim da minha mocidade. Veja que nesse poema nós temos rimas iguais, eu já falei, e rimas semelhantes. Então, viadante e errante são semelhantes. Luar e mar são rimas iguais. Deu para compreender? Veja aqui esse outro exemplo dos sons. Sou pequena criança mimosa. Isso mesmo, trago nas faces as cores da rosa. Então, veja que mimosa e rosa são sons iguais. Isso mesmo. Vamos para o outro poema. Elas caminham em nossos céus, cheios de infinitos. São nuvens das lágrimas de nossos destinos. Veja, nós temos infinitos e destinos. Isso mesmo. Nós temos aí a sonoridade dessas duas palavras, o som, que são sons semelhantes. Isso mesmo, sons semelhantes. E aí, você aprendeu agora o que são sons iguais e sons semelhantes, né? No caso das rimas dentro de um poema. Até aqui tudo bem a nossa aula? Tudo bem, tá muito boa, não tá não? Então, pessoal, o poeta, como eu falei anteriormente no começo da aula, é o autor que escreve os poemas. Isso mesmo, muito bem. E o eu lírico é o eu poético, a voz que fala no poema. Isso mesmo. Um poeta adulto pode escrever no lugar de uma criança, pode escrever no lugar de um homem e pode escrever no lugar de uma mulher. Muito bem, pessoal. Ele também pode escrever no lugar de um adolescente, de um idoso. Vai depender do poema, né? Que ele vai escrever. Vamos ver como é isso na prática. Sou pequenina, criança mimosa, trago nas faces as cores da rosa. Isso mesmo. O eu lírico aí, né? Ele é um eu lírico criança. Veja que o poeta, ele escreveu como se fosse uma criança, ok? Deu para entender até aí a nossa aula? Tá muito legal, né? A nossa aula sobre poema. Mas a nossa aula, ela não termina por aqui. Nós temos ainda muitas coisas para aprender, no caso, sobre poema. É isso mesmo. É o que nós vamos ver, pessoal, na próxima aula. Então, a nossa primeira aula do 6º ano sobre o gênero textual poema vai ficando por aqui, certo? Eu te espero na próxima aula para a gente aprender muito mais sobre esse gênero textual. Até a próxima!